Aqui é o Joe Souza. Nós hoje estamos aqui nesse podcast para poder falar um pouquinho de investimento. Vamos falar um pouquinho de bolsa de valores, vamos falar um pouquinho de Forex e um pouquinho das moedas. Hoje vamos estar trocando aqui umas ideias interessantes sobre investimento no mercado financeiro. E nós estamos aqui com o Willy, que vai estar falando um pouquinho com a gente. Ele é especialista em Forex e vai estar trazendo para a gente hoje umas palhinhas, umas ideias interessantes para que a gente fique mais afiado hoje. William, seja bem-vindo e aqui nós estamos começando a nossa conversa. Bom, primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite para você, que eu recebi de vocês, né? De estar aqui na TV, né? TV Florida USA, né? E para mim é um privilégio. Bom, eu vim a passeio, na realidade, eu vim a passeio aqui nos Estados Unidos agora. E coincidentemente a gente acabou se encontrando. Teve uma feira de Forex aqui em Miami, eu acabei participando desses dias e coincidentemente a gente começou fez uma entrevista aqui, estava fazendo uma entrevista com vocês e era interessante que eu queria saber como que funcionava o mercado de Forex aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar então, né? Sim. Eu me chamo Willy Heine, moro em Curitiba, tenho 53 anos, né? Sou especialista em mercado de Forex, basicamente eu opero o mercado de Forex desde 2012. Então, 2012 foi o início da minha jornada no Forex, né, no mercado financeiro. Sou escritor, também palestrante, né, e também sou o CEO de uma corretora, que é a W7BT, né, Broker Trader. Né. É uma corretora de Forex sediada em St. Vincent, Ilhas Granadinas. Então, o meu currículo é interessante, é a história que a gente começa no mercado financeiro, que eu comecei basicamente faz 10 anos. Né. Então, conheço bem o mercado de Forex, conheço todas as formas que se opera no mercado de Forex, e eu acho que é por isso que eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho de experiência sobre o mercado de Forex. Eu sei que você também opera mercado, né? Que a gente está trocando essa ideia. Não, eu opero um pouco, já tem aí uns 4 anos que eu estou no mercado, e não faço assim constantemente, porque tem outro trabalho e tem outros investimentos que eu faço também, então não estou assim ligado 100% como você faz isso do seu trabalho, faz isso da sua vida. Não faço assim, então não tenho assim, tanta habilidade nesse mercado. Legal. Mas o Forex, assim, eu costumo para a gente iniciar, muita gente que talvez esteja assistindo esse podcast se pergunta o que é Forex, né? No Brasil, aqui se fala Forex, né? Acho que é Forex, assim. não, é o Forex também, né? Lá fala Forex. É uma palavra meio estranha para o brasileiro, não soa legal, mas na tradução para o inglês fica muito melhor, né? Isso, Forex. Forex, né? Yeah. Então, assim, o Forex, para quem não conhece o Forex, ou o mercado financeiro, é um mercado que ele movimenta 4 trilhões de dólares por dia. Então, é gigante, né? É o maior de todos. É o maior de todos em comparação com todas as bolsas do mundo todo, né? Correto. E a vantagem também do Forex, que eu costumo dizer, é que ele funciona 24 horas por dia. Então, você tem essa grande vantagem também de 24 horas por dia. E, lógico, de domingo às 18 horas, não sei que horário nos Estados Unidos, a sexta-feira às 18 horas, o mercado funciona praticamente 24 horas. Só tem folga no final de semana, pelo menos para o trader começar a gastar o dinheiro que ele ganha, né? Pois é verdade. Isso daí é o que eu tenho visto aí que tem visto também nos teus vídeos e nas informações que você tem passado. Então, tem visto que realmente precisa disso. Porque se não tiver essa folga, como para gastar o dinheiro? Não adianta, né? Não adianta você imprimir dinheiro e não poder gastar o dinheiro que você imprime, né? É verdade. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu iniciei no mercado de Forex, né? Para as pessoas que não me conhecem ainda. De 2002, mais ou menos, até 2012, eu tinha 3 empresas de eventos, né? Era a Fábrica de Churrasco, a Mariato Eventos e o Buffet Porco no Roleta. Então, eu mexia com eventos, né? Eu iniciei minha carreira, eu já fui empacotador, fui vendedor de consórcio, vendi cachorro-quente, vendi pasta para limpeza das mãos, fui garçom, fui churrasqueiro, fui de tudo nessa minha vida, né? Mas o meu sonho era sempre ter alguma coisa ou procurar um modo de ganhar dinheiro sem que pudesse ter tanto trabalho, né? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas trabalham muito e ganham pouco, né? Verdade. A vida, às vezes, direciona as pessoas para que só trabalhe e dinheiro não vê. Já dizia meu sogro que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, a gente sempre tem que estar à busca de uma coisa que ganhe dinheiro e que trabalhe menos. É isso. Sabe que isso eu escutava sempre quando eu era criança. Desde criança eu escuto isso. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente escutava que dinheiro, né, não era bom, né? Que muitas vezes a gente é criado com esse conceito que quem ganha dinheiro também não é bom, não vai nem para o céu, né? Como as pessoas dizem. Porém, assim, a gente, de 2002 até 2012, como eu tinha minhas empresas, estavam indo muito bem, mas eu não estava muito satisfeito com o caminho que estava levando a minha vida, principalmente, né? Porque você trabalha muito, eventos, eu trabalhava muito, fazia eventos, cheguei a fazer eventos para 8 mil pessoas num dia só. Então, imagina como que é você assar 4
4,5 toneladas de carne. Né? Não sei se você gosta de churrasco, já sou churrasco, não? É forte, os sulistas são fortes, né? Não dá para comparar, acho que em outra parte do mundo, não. A gente gosta de churrasco, né? Então, só que assim, eu verificava que eu não tinha tempo para minha família, principalmente no final de semana, minha esposa ficava sozinha com as minhas filhas, não vi minhas filhas crescer, praticamente, devido ao meu trabalho. E em 2012, para você ter uma ideia, minhas empresas ainda estavam indo bem, porém, lá no Brasil, o governo estava indo mal, né? E começou muitas empresas fechando, e como eu dependia das empresas para fazer o churrasco, né? Fazia churrasco a domicílio, coincidentemente, num dia, em 2012, um amigo meu ligou para mim, o Erilson, que mora aqui em Aspen, né? Ele era garçom também, e ele me ligou pedindo dinheiro emprestado, né? Amigo sempre pede dinheiro emprestado pra gente, né? Dinheiro emprestado, Aí você fica pensando, peraí, mas para que você quer esse dinheiro? Eu não perguntei porque ele era meu amigo e eu tinha dinheiro. Eu emprestei $1.000 para ele, para você ter uma ideia da história, como que eu iniciei no Forex. Eu falo que caí de paraquedas. E eu emprestei $1.000 para ele e poucos dias depois ele me mandou $3.000 para mim. Uau! Eu falei, caramba! Meu dinheiro rendeu. Rendeu muito dinheiro. Eu falei, o que você está fazendo? Você está vendendo droga? Porque a gente até tinha comentado aqui, só droga para dar tanto dinheiro assim em tão pouco tempo, né? É verdade. E aí que ele me apresentou o Forex. Ele falou assim, não, eu estou mexendo com Forex ou Forex. Eu falei, o que é isso, Forex? E daí ele me falou assim, Forex é você troca de câmbio de moeda, você compra uma moeda, vende outra moeda, você aposta na paridade que se vai cair ou vai subir, né? E eu falei, cara, me ensina. Me ensina a operar mercado financeiro. Só que ele falou, eu também não sei, eu só caí de paraquedas igual você, assim, eu estou operando e estou ganhando. Me apresentaram esse joguinho e eu estou... Exatamente. Aí, coloquei dinheiro e agora começando a render. Começou a render. Daí eu fiquei interessado no mercado financeiro e falei, vou abrir uma conta numa corretora qualquer. Eu abri, na época, a primeira conta numa corretora, eu entrei lá no Google para saber o que é Forex. Eu acho que todo mundo faz isso, para saber uma coisa se é boa ou não. E daí veio a informação que o mercado do Forex era um mercado mundial de troca de divisas de moedas, que é um mercado descentralizado, que movimenta $4 trilhões por dia. E eu falei, caramba, é esse mercado que eu quero para mim, né? E daí eu abri uma conta para mim também de $1.000. Falei, vou botar $1.000 e ver o que der. Para sorte de principiante, eu fiz $16.000 em poucos dias. Para sorte de principiante, porque eu não sabia exatamente nada. Eu não sabia nem como abrir uma operação sem fechar, simplesmente comprar, vendia, né? E hoje em dia eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso, né? Elas continuam pensando que é um jogo. Sem saber, às vezes ela só entra num jogo pensando que é um jogo. Exatamente. E, na verdade, a coisa é séria, é real. É um investimento, né? Hoje investimento, eu ensino para as pessoas que elas têm que encarar o mercado financeiro como um investimento, não como um jogo, né? Exatamente. Então, quando eu ganhei esses $16.000, eu fiquei maravilhado com o mercado financeiro e falei, a primeira coisa que a pessoa que nunca ganhou tanto dinheiro na vida em tão pouco tempo quer fazer, ela quer viajar. Aí o que eu fiz? Eu vou para a Europa. Peguei um pouco do meu dinheiro, fui com a minha esposa e com os amigos meus para a Europa, a gente ficou uns dias lá na Europa e já pensando, caramba, descobri a mapa da mina, agora eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. E voltei, né? Gastei, eu acho que $9.000 nessa viagem. Quando eu voltei, eu falei, vou continuar operando. Para sorte de principiante, eu continuei operando e continuei ganhando. Fiz $30.000. Também fiquei muito feliz da vida. Falei, $30.000 agora que então não preciso nem trabalhar. $30.000 no Brasil é muito dinheiro, hoje, como se fosse hoje R$150 mil. É muita grana. Dá para comprar um apartamento, né? Da Coab, pelo menos lá em Curitiba, né? Exatamente. Só que eu não sabia, eu continuava com aquela história que eu não sabia o que estava fazendo. Até que um belo dia eu estava passeando com a minha esposa num barco e eu não sabia como eu estava operando, simplesmente estava naquele botão comprar e vender, como todo mundo faz até hoje. E, de repente, do nada, a minha esposa fala, você não larga o celular, porque todo mundo que opera é assim, né? Não sei se você é assim também. A gente fica atentão, né? Fica ligado o tempo Fica ligado, ainda mais se você está posicionado, né? Exatamente. E daí eu desliguei o telefone, quando eu desci do barco, eu tinha perdido basicamente quase tudo, me sobrou os $1.000 de novo. Uau. Daí eu falei, caramba, né? E minha esposa falou, o que foi? Eu falei, nada, perdi $30.000. Mas uma coisa tinha sido feito um efeito em mim tão bom que o mercado financeiro tinha me mordido. E eu tinha sentido a realidade nele, eu tinha transformado o virtual em real. Sim. E para mim isso foi muito importante. Infelizmente, para a maioria das pessoas hoje, elas só perdem, né? Elas não conseguem dar um passo à frente, sempre dá um passo atrás. Aquele ganha-perde, né? E eu fiquei pensando, caramba, mas é real, eu tirei dinheiro, eu recebi da corretora, então é um mercado real, não é uma pirâmide, não é um marketing multinível, não é nada diferente, realmente é um mercado financeiro mundial.
simplesmente diferente de uma bolsa no Brasil, que tem a Bovespa, a B3, né? Exatamente. Você tem a opção de comprar moedas do mundo inteiro, negociar moedas do mundo inteiro, negociar commodities, CFDs, o que você quiser no Forex, né? Que existe uma variedade gigante. Exato. Então, eu tinha que tomar uma decisão, né? Se eu continuaria ou não, porque, basicamente, eu voltei para os 1.000 que eu tinha, né? E, a partir dali, eu comecei continuei operando, estourei cartão de crédito, fiz empréstimo, gastava dinheiro que ganhava, ganhava, perdia, como todo mundo, né? Ali, a partir desse momento, você começou a sentir que o negócio ali era de verdade mesmo. Era de verdade, né? Tanto ganhou como perdeu, aí você falou, isso aqui é de verdade. Exatamente. Eu preciso agora aprender como que funciona na verdade para não poder não estar só na esquerda, só perde. Preciso aprender as manhas para que ganhe mais do que perca. Exatamente, essa era a grande questão. Só que não existia, principalmente no Brasil, nenhuma referência que eu pudesse usar como assim, essa pessoa realmente é real, ela ganha dinheiro no mercado financeiro. Existem no Brasil e no mundo, acho que aqui também nos Estados Unidos deve existir, muitos vendedores de curso, né? Sim. Pessoas que ostentam Ferrari, ostentam corrente de ouro, um monte de coisa. E para mim, aquelas pessoas que eu comecei a pesquisar na internet, eu falei, nossa, esse cara entende pra caramba de Forex, eu vou começar a seguir ele, né? E só que, à medida que eu ia passando o tempo, que eu ia entendendo, eu falei assim, peraí, alguma coisa está errada, né? É impossível você fazer 100% num dia no mercado de Forex. Não condiz com a realidade do fato. Impossível, porque senão, quer dizer, o cara vai ganhar dinheiro do PIB mundial em pouco tempo. Vai estar só ganhando e como que o Forex vai sobreviver? Então foi essa questão, foi passando muito tempo, eu fui verificando que as coisas alguma coisa estava errada, mas eu continuava de 2012 até 2016, mais ou menos, ganhava e perdia e não sabia o porquê. Mas eu nunca procurei nenhum treinamento, nenhuma pessoa que me ensinasse. E eu, às vezes, sentia vergonha de perguntar para a pessoa como que baixava uma plataforma, como que fazia uma operação. Eu estava ainda no compra e vende. Mas, num certo momento, quando aconteceu essa situação, e eu sabia que o mercado financeiro existia, e eu retirei dinheiro, eu transformei o virtual em real, Sim. Eu falei, é verdade, existe. É uma coisa de verdade, uma coisa palpável. Exatamente, dá para você viver no mercado financeiro. Então, a partir dali, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer agora para inverter, procurar as pessoas realmente de referências no mundo que realmente tivessem condições de provar que realmente era verdade aquilo que eles estavam falando. Infelizmente, não consegui achar. E não consegui achar até hoje, basicamente, eu não consegui achar ninguém que opera da mesma forma que eu opero. Sim. Porém, eu comecei toda vez que eu perdia, eu tentava anotar num papel por que eu estava perdendo, qual que era a razão de eu ter quebrado minha conta em um minuto, em 10 minutos, uma semana, um dia, um mês. E cada vez que eu perdia, eu começava a perceber algumas coisas que eu estava fazendo sem ninguém me falar nada, mas eu estava fazendo errado. Você começou a desenvolver a sua própria técnica. Exatamente, que hoje se chama o MW4, né? O método Willy 4 pilares. Mas até chegar lá, o que acontece? Você que opera Forex também, como eu, talvez a maioria das pessoas que operem, e a estatística me deixa muito triste, que 95% das pessoas perdem no mercado financeiro. Perde. Está lá a estatística, lá no site das corretoras, né? Essa é a verdade, especialmente os iniciantes. Exatamente, principalmente. E deve ficar pensando, qual o motivo das pessoas? Quem são esses 5% que estão ganhando e quem são os 95% que estão perdendo e por que eles estão perdendo? Então, eu comecei a verificar que as pessoas que estavam perdendo, elas estavam operando da mesma forma que todos os 95 estavam operando, todos iguais. Sim. Eles alavancavam sua conta, usavam uma alavancagem de 1 para 500, não sei qual é a alavancagem que você usa. Aqui nos Estados Unidos pode ser 1 para 30 só, né? Acho que é no máximo 200. 1 para 200, né? Se você for profissional, né? Se não for, é 1 para 30, né? Isso. Então, assim, eu comecei a perceber que algumas diferenças na sua atitude, na sua maneira de operar mercado financeiro, iam fazer uma grande diferença na sua vida. E as corretoras sempre incentivavam você a operar com alavancagem de 1 para 500, 1 para 800. Tem corretora que oferece 1 para 10 mil. E a pessoa não sabe o que é isso. Na realidade, a corretora está querendo que você quebre em um segundo. Quer levar seu dinheiro. Exatamente. Qual a melhor alavancagem, né? Exatamente. 1 para 30 é legal, 1 para 100 no máximo, 1 para 100. Aí você já está usando o máximo da tua... Exatamente. Do stretch. Exatamente. O oxigênio já está no último, né? E daí, cada vez que eu perdia, eu percebia que o meu grande erro, nesse caso, quando eu perdi os 30 mil, eu estava alavancado com 30 lotes de euro USD. Imagina, você conhece o mercado, 30 lotes que significa 3 milhões de dólares. É dinheiro que não acaba nunca mais. Peraí, eu não tenho 3 milhões de dólares, mas a corretora me deu uma alavancagem de 1 para 500 que me permitia abrir 30 lotes com 30 mil dólares. Imagina.
E isso que me quebrou. Então, quando eu comecei a diminuir a minha proporção de lote, ao invés de usar 1.0, que 1.0 no mercado financeiro significa $100 mil, né? Exato. Eu comecei a perceber assim, peraí, mas então se eu coloquei 1.0 nessa operação, eu quebrei em 1 minuto, em 5 minutos, né? Exatamente. E daí eu comecei a diminuir. Eu começava a notar a situação diminuir para 0,50, durei mais tempo, durei uma semana. Eu falei, ufa, uma semana, né, sem quebrar, já era um... Já melhorou. Nossa, era estatística... uma maravilha para mim, né? Aí, eu, mesmo assim, quebrava. Porque eu falei, deixa eu tentar diminuir esse lote aqui, né? Eu diminui para 0,10, por exemplo, daí durava um mês. Eu falei, essa é a realidade, né? Começou a melhorar. Começou a ver uma luz no túnel. Você durar um mês no mercado financeiro sem quebrar é um feito para qualquer um. Né? É verdade. Se você não tem experiência, não tem aprendizado de como funciona a coisa, você realmente... Você quebra. E daí você fica com vergonha da família, você não quer falar para ninguém, né? E quando você perde, você fica intimidado, não quer falar com ninguém, como é que estão as suas operações, como está indo. Você apenas se omite de dizer que está perdendo, é verdade. Mas que é uma realidade. Até a esposa da gente pergunta, como é que tá? O mercado tá... Aquela frase que todo trader fala, tá lateralizado, né? O mercado, né? Você não quer falar que você perdeu, né? Mas na realidade você perdeu. Então, quando eu entendi a respeito do primeiro pilar, dos 4 pilares que hoje eu ensino para as pessoas no mundo todo, que uma das questões que eu perdia no mercado financeiro era o lote. O meu lote estava desproporcional ao meu saldo. Então, quando eu diminuí o meu lote para 0,01 para cada $100, essa foi a grande sacada. Eu durei. Durei mais tempo. Aí foi aonde que quando você havia perdido, você não perdia a perda era insignificante. E aí você no seu aperfeiçoar, aí quando você acertava e a coisa seguia em frente, o seu lucro era certo. Exatamente. Então, assim, a partir desse momento, eu voltei novamente a botar uma conta de 1.0, quando eu já tinha definido essa questão dos 4 pilares, que o lote proporcional era uma delas, o nível de margem é uma coisa muito importante, que ninguém ensina para ninguém, né? Era o segundo pilar que eu anotei, porque que toda vez que eu abria um lote de 1.0, o meu nível de margem que estava em 3 mil ia para 500. E, de repente, eu abria mais uma e ia para 100. E o nível de margem que as pessoas que operam no mercado financeiro, elas não entendem, que assim, margin call, você entende, né? Entrou em margin call, o teu coração já está assim, né? Meu Deus, eu vou morrer. Aparece uma faixinha vermelha na tua plataforma dizendo que você vai quebrar. De repente, depois da margin call, vem o stop out, né? Que é quando cai 50%, quer dizer, você morreu e acabou. Exato. Então, quando eu comecei a conciliar o meu lote proporcional com o nível de margem, quando eu diminuí para 0,01, o meu nível de margem ele ficava em 3, 4 mil %. Exatamente. Então, era impossível quebrar, né? Porque para dar um margin call, teria que ser 100%. Teria que ser 100%. O grande erro é que a maioria das corretoras elas não falam isso para as pessoas. Não, elas estão interessadas em que você faz transação, mas não quer saber se você vai ganhar ou não. Eles querem que você perca, o grande fato é esse. E daí, quando chegou E eu ficava imaginando, antes de eu criar esse método, eu falava assim, peraí, 100% na nossa vista geral é interesse, 100% é 100%. Eu tenho 100% no capital. Só que no Forex, no mercado financeiro, 100% de uma alavancagem de 1 para 500 é 10%. Ou nada. Né? Você está já com o seu oxigênio lá no final do gargalo. Né? Exatamente. Então foi isso que, assim, esses 2 pilares já estavam criados. E um dos mais polêmicos que até hoje as pessoas ainda discutem, a discussão em redes sociais, eu sou odiado por muitas pessoas, porque daí o que acontece? Eu nunca usei stop loss nas minhas operações. Eu estava vendo alguns vídeos seus e você disse que não usa o stop loss. Não uso stop loss. Então, sabe por que eu não usava stop loss? Porque eu não sabia o que era stop loss. Você não sabia, eu não sabia aquela SL lá para mim, não sabia, porque nunca, como assim, eu não sabia muito de plataforma, para mim era eu só usar o buy, sell e pronto. Não sabia que tinha uma trava, entre aspas, de segurança que as corretoras falam. Então, de brinde veio o não usar stop loss. Eu já sabia o meu lote proporcional, sabia que eu tinha que manter meu nível de margem. Se eu não usasse stop loss, não colocasse, porque as corretoras amam stop loss. As corretoras amam que você seja estopado, porque cada vez que você é estopado, o dinheiro vai para o bolso delas, né? É verdade. E foi que assim, e um detalhe importante nessa questão, você pode, não sei se você usa stop loss,
Mas assim, Eu não gosto de usar. que ótimo. Não. Seja bem-vindo ao mundo da realidade. Não gosto, e as pessoas, e todos os relacionados que eu tenho, eles falam, como você faz isso? Isso não é certo. Você uma hora você vai quebrar. É o conceito, Mas né? é o conceito. É o conceito. É o conceito, é. Mas perceba assim, ó, que a maioria das pessoas que ensinam o mercado financeiro, elas falam assim, ó, você tem que colocar um stop loss de 30, 60, 90 ou 120 pips. E vai lá e pega, né? Vai lá e pega. Vai lá e pega. Então, como eu não usava, nunca... O mercado oscilava, eu ficava negativo nas minhas operações, mas ele não quebrava a minha conta porque eu tinha nível de margem, eu tinha um lote proporcional. E eu não estava usando stop loss. E o mercado, hoje eu entendo muito bem que o mercado é cíclico, né? Então, assim, quando você tem uma clareza no seu método, no modo que você está operando, você começa a gravar preços de moedas, né, que você sabe mais ou menos que existe um acordo comercial entre países em exportação e exportação que vai fazer com que esse preço de moeda... Que ela move dentro de um canal. Exatamente, dá para se dizer um canal, né? E para mim, como eu estava operando, eu opero muito gráfico mensal. Eu não uso gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Eu uso gráfico mensal para ter a minha ideia exatamente do quadro geral, né? Você vê um quadro e fala, caramba, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ele está aqui no alto aqui do morro, aqui. Ele não pode subir, mas talvez ele suba um pouquinho, né? Mas a tendência natural, tudo que é caro já esticou se tornou escasso. Já tocou o teto. Exatamente. Então, quando eu comecei a analisar gráficos mensais, principalmente, e depois a gente criou os 4 pilares do fundamentalismo, eu comecei a perceber que os grandes tubarões, eles não operam com gráfico de 1 minuto e nem 5 minutos. Os caras não são scalper, os caras não são jogadores, os caras são investidor. Exatamente. Ele já sabe da análise, já sabe de todo o projeto, já sabe dos acordos todos que tem, então eles viram a oportunidade, falam, a oportunidade é a hora de entrar, eles esperam a hora de entrar. E na hora que entra, aí se descansa Exatamente. E depois só vê resultado lá na frente. Por isso que daí o 4º pilar, né? Então, o primeiro pilar, lote proporcional ao saldo. Segundo pilar, nível de margem. Terceiro pilar, não usar stop loss. E o 4º pilar, que era o que faltava e o que falta para a maioria das pessoas, que é paciência. É paciência, né? Talvez você que, como eu, assim, você tenha paciência de esperar. Peraí, eu abri uma operação, eu fiz toda uma análise correta, eu sei que o mercado está assim, a qualquer momento ele vai voltar, eu preciso ter o quê? Paciência. Eu não consigo imaginar o Warren Buffett, por exemplo, comprando ações da Coca-Cola a 35 e se cair para 32 ele realizar prejuízo. Eu acredito que não, né? Não, certeza que não. Ele vai esperar, ele vai ter paciência suficiente para que o mercado vá para 37, 38 e falar, agora eu realizo. Então, os 4 pilares foram formados basicamente em cima desse conceito que eu criei, né? Que moedas são cíclicas, se você fazer uma diversificação de moedas, pegar um topo histórico, um fundo histórico, analisar notícias, né? Principalmente as quatro notícias principais de cada país, o resultado que você vai ser muito diferente. Exatamente. Então, quando eu criei os 4 pilares, isso em 2016 comecei a colocar em prática, até 2018, 2019, foi o momento que eu voltei a fazer novamente. Então, eu coloquei os meus $1.000. Em questão de 3 anos, eu fiz os $1.000 virar $123 mil. Talvez falar, mentira. É verdade. É verdade. É verdade. Se faz. Por quê? Porque se você souber o que você está fazendo, a rentabilidade dele é muito forte, é muito consistente. É só se você ter consistência, com certeza isso é possível. Essa era a grande questão, né? Então, quer dizer, eu precisava primeiro provar para mim que era possível realmente viver do mercado financeiro e os meus resultados foram expressivos. Tem um ranking no Brasil que é o ranking dos melhores traders do mundo. Eu fiquei durante 3 anos nesse ranking, né? Eu estava numa corretora, infelizmente a corretora, depois de ganhar tanto dinheiro, ela me convidou a sair da corretora, né? É normal uma corretora que faz a contraparte, né? Que a gente fala o B-Book, convidar quem ganha dinheiro a sair da corretora, porque para eles não é vantagem. Mas sabe o que foi de diferente que aconteceu comigo? Quando eu cheguei nesse patamar de $100 mil, eu falei assim, agora eu preciso fazer retirada para ver se realmente é real. E todo mês eu fazia minha retirada de $10 mil e no outro mês eu tinha $100 mil de volta. E foi crescendo minha conta cada vez mais. Quando chegou um tempo que você não precisa nem de dinheiro mais, né? A minha vida é uma vida muito simples, eu não tenho nenhum luxo, nada mais assim. Chegou num momento em que eu cheguei aos 123 mil e a corretora começou a pedir declaração de imposto de renda, pediu um monte de coisa, falou assim, peraí, da onde você ganha esse dinheiro? A corretora perguntou, eu falei, foi de vocês, eu botei $1.000 aqui, agora eu tenho 123, saiu da onde? De vocês. E eles não ficaram muito felizes com isso. Não.
Não, porque eles só ganham dinheiro quando você perde dinheiro. Exatamente. Se você só ganha dinheiro, não tem lucro eles. Então, nessa época, a corretora me convidou para sair da corretora. Infelizmente, passei por outras corretoras que também sumiram com dinheiro. A gente estava até comentando, né? Como é que garantia você tem numa corretora que realmente ela não vai sumir com o seu dinheiro, né? Existem esses órgãos regulamentadores aí, né, que garantem o fundo garantidor, que é o valor, digamos, aqui nos Estados Unidos, não sei quanto 250 mil. 250 mil dólares, né? 250 mil dólares, correto. Aqui ótimo, né? Lá no Brasil é 250 mil reais, né? Então, se o cara tem 1 milhão, 10 milhões, o cara tá ferrado mesmo, né? Ele vai só receber os 250 mil reais. E aí, se ele trata com Forex, que é tudo em dólar, vai ser uma fração apenas de 250. Muito legal, muito legal. Na Europa é 50 mil dólares, 50 mil euros, e em Londres é 85 mil libras, né? Então, essa questão que começava a pesar muito para mim, que é a questão de segurança, de mercado financeiro e corretora, me chamou muita atenção. Só que daí, 2016 até 2018, mais ou menos, eu tinha que tomar a decisão que eu realmente já estava vivendo de mercado. Eu estava vendo o resultado, eu estava vendo que o virtual virou real. Sim. Então, em 2008, eu tomei uma decisão na minha vida, que foi a decisão, e eu sempre fui um cara de não pensar antes de tomar a decisão. Primeiro eu tomo a decisão, depois eu vejo como que vai ser a situação. Eu sempre fui de arriscar, né? Não arriscar como jogo, mas arriscar, falar assim, enquanto eu tiver a idade suficiente para tentar fazer algo de diferente, melhor para mim, eu vou fazer. E como eu tinha essas 3 empresas de eventos, a minha chefe de cozinha, que é a Sandrinha, né, trabalhou comigo desde 2002, eu chamei ela no meu escritório e falei assim, Sandrinha, faz o seguinte, a partir de hoje, as minhas empresas são suas, é presente para você. Então, eu dei as minhas empresas para ela de presente. Não vendi, eu dei. Uau. As 2 empresas que eu tinha, porque a outra eu estava com outro amigo meu, eu falei, a partir de hoje você é a dona dessas empresas, está aqui todo o material, tudo que tem na fábrica do churrasco e na Mariato Eventos é seu. A partir de hoje, você é a dona. Uau, que legal. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu precisava tomar uma decisão, e muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão na vida da gente, o que caminho que você quer seguir, para onde você quer ir. Porque senão você fica com 2 pés, um pé aqui, outro pé lá, e não aperfeiçoa a ponto de você ser um independente. Exatamente. Então, e para mim é assim, imagina você tem 2, 3 trabalhos, muitos aqui nos Estados Unidos tem isso, 2, 3 trabalhos, você não tem tempo nem para viver, né? E não vê nem os filhos crescer. Então, eu ficava lá na minha empresa, fábrica de churrasco, Mariato Eventos, Bolsa de Valores. Então, eu falei assim, peraí, eu sei que dá resultado, eu sei que eu consegui tirar dinheiro, eu consigo tirar dinheiro. Então, quando eu me desfiz das minhas empresas, né, eu poderia ter vendido elas sem problema nenhum, mas eu não queria fazer isso porque eu tinha uma grande gratidão por ela, por todo o trabalho que ela fez junto comigo, e eu sempre fui grato com as pessoas que me ajudaram também. Eu resolvi entregar a firma. Daí eu falei para minha esposa, né, entrei dentro de casa com uma história, já falei, amor, a partir de amanhã a empresa é da Sandrinha. Ah, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai viver. Vão ter que fazer Forex agora. Eu sei o que eu estou fazendo, eu já sei como é que funciona, eu já tenho a receita do bolo. Essa é a grande questão, eu já sabia a receita do bolo. Então, a partir de 2018, mais ou menos, quando eu já vi todo esse resultado, eu comecei a me aperfeiçoar cada vez mais, me aperfeiçoar em ser fundamentalista. Não sou grafista, sou fundamentalista, né? Eu costumo dizer assim que não é o gráfico que mexe as notícias, mas as notícias que mexem os gráficos. É verdade. Então, não adianta você pegar um desenho desse aqui e ver um desenho errado, uma cruz, um não sei o quê, um martelo invertido, um cachorro peidando, gato miando, aquelas coisas que todo mundo está vendo todos os dias. Mas você não sabe o que está por detrás desse movimento do gráfico, que são as notícias. Que é o mais importante, é o que está por trás, o que está apresenta na frente. Porque o que apresenta é o que você disse, o que apresenta aqui é o que foi movido por trás. Exatamente. Então, o mais importante era isso para mim, entender por que há esse movimento brusco do mercado financeiro. Então, a gente começava a ver notícias, 2 touros, 3 touros, não sei se você vê também. E eu me lembro que no começo, quando eu via essas notícias, sem saber nada, eu falei, não, aqui está dizendo que vai ser boa a notícia. E sem saber nada, eu falava, vou comprar, já que o Invest.com está dizendo que vai ser boa a notícia, eu vou com eles. Os caras devem ser especialistas nisso, né? E quebrava, né? Não é assim? Então, quando eu comecei a me tornar especialista em mercado financeiro e ser fundamentalista, eu comecei a ir a fundo nas notícias de cada país. Por que um país valoriza? Por que ele desvaloriza a moeda? Por que ele cobra uma taxa de juros alta ou baixa, né? Aí que está o fundamento das coisas. Exatamente. Então, foi aí. E daí, em 2019, aconteceu uma outra situação, que daí em 2019 eu escrevi um livro, né? Eu resolvi escrever um livro sobre o meu método, que é a minha jornada no Forex, que ele está disponível para todas as pessoas. Comecei a dar palestra
né? Comecei a fazer palestra presencial para as pessoas. Uma primeira palestra se reuniram 140 pessoas lá em Curitiba, que vieram de todos os lugares do Brasil. A segunda fiz em São Paulo, que vieram as pessoas do mundo todo, porque o método já estava consolidado, a receita do bolo já estava sendo feita e estava dando resultado. Você já sabia o que você estava fazendo e as aplicações eram reais em Eram todas reais. as situações. O índice de acerto, embora as pessoas não acreditem, o índice de acerto das minhas operações eram 100%. Uau! Daí o cara, não, imagina 100%, ninguém faz 100%, nem o Warren Buffett faz 100%. O Warren Buffett faz 100%, porque ele não fecha a ordem negativa. Né? É verdade. Ele tem a paciência de esperar, assim como eu. É. E para mim, eu estava me sentindo meio que sozinho. Sabe quando só você faz uma coisa que todo mundo diz que você é uma aberração? Talvez que nem você que opera com stop loss, os teus amigos falam que você é louco operar sem stop loss, isso aí não dá certo, você vai quebrar a conta. Imagina eu no Brasil, onde todas as pessoas foram ensinadas erradas desde o começo a operar com stop loss, operar alavancado suas contas e tratar o mercado financeiro como um jogo. Quando eu comecei a difundir para as pessoas que operar sem stop loss era a solução, lógico que não é só não usar stop loss, existe todo esse fundamento dos 4 pilares por detrás. Uma vez que você tem essa estratégia estabelecida, não é necessário realmente. Não. Eu nunca fui a favor, mas podendo ouvir os pilares que você usa, isso faz muito menos sentido ainda você usar o stop loss. Exatamente. Eu faço opções na Bolsa de Valores, aí as opções não é a longo prazo, as opções sempre é a curto prazo. Tem vencimento, né? Tem vencimentos e também desvalorizações durante o processo. Então, não é uma coisa a longo prazo, é uma coisa para um dia, para 2 dias, para 3 dias no máximo, né? Então, aí eu vejo que se você está bem informado e está bem programado para o que você está fazendo, não tem necessidade. Não. Porque, eventualmente, ela vai voltar. Se você pensa que ela vai para frente, não vai. Às vezes vai voltar. Mas se você tem consciência do que você está fazendo, ela vai voltar, mas ela vai para frente. Ela vai para trás, mas vai para frente também. Da mesma forma. Como a gente diz, elas são cíclicas, de verdade. Cíclicas. O grande problema que a gente vê assim na maioria das pessoas é que as pessoas elas são jogadoras. Exatamente. Elas querem ficar ricas da noite para o dia. Exatamente. Né? Então, quando eu mudei a minha mentalidade, que no começo eu era assim como todo mundo. Eu falei, nossa, eu quero fazer $1.000, $2.000 num minuto, né? E fazia. Só que no outro minuto eu perdia todos os dólares. Quando eu mudei meu conceito sobre mercado financeiro, achando que era realmente um investimento e era o meu modo de vida, e a partir de agora eu não tinha mais nada, nenhuma empresa para dizer que eu tenho alguma coisa para me socorrer, a dedicação é muito maior. Não, com certeza. Porque você fala, agora eu dependo disso aqui, né? Agora eu tenho que levar a sério, agora realmente eu tenho que, em cima dos fundamentos, me aperfeiçoar dia após dia. Porque agora a coisa não pode mais estar errado. Exatamente. Porque agora não tem nada para se calçar de fora. A coisa é por aqui. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Então, em 2019, eu comecei a dar treinamento para as pessoas, né, presencial. Só que eu senti uma carência muito grande no mundo todo, que, como a gente falou, 99% das pessoas que operam com stop loss. Exatamente. E 95%, segundo as estatísticas das corretoras, perdem. E eu ficava pensando, como é que a gente pode fazer para que ajude essas pessoas a também ter essa mesma consistência? E a partir de então eu comecei a me dedicar a dar um treinamento para as pessoas, um acompanhamento, por isso que eu falo que não é um curso, né? Mas um acompanhamento para que as pessoas entendessem realmente como funciona o mercado financeiro e encarassem ele como investimento. Então eu comecei a dar treinamento, só que daí em 2019 aconteceu uma outra situação também. O dinheiro que eu tinha em uma corretora certificada em Londres, com toda aquela pompa de Londres, que Londres é a capital do Forex, né? E as pessoas dizem, não, é o lugar mais seguro para você investir dinheiro. Simplesmente sumiu com o dinheiro. Meu e de muita gente. Sumiu. Desapareceu, o cara quebrou, ele era dono de 2, 3 corretoras, tinha as filiais no Chipre e tudo mais, e sumiu com o dinheiro de todo mundo. Uau. Aí você fica naquela enrascada de novo, e agora? Ainda bem que eu tinha dinheiro em outras corretoras também. Mas isso me chamou, me deu um alerta grande assim, pensando assim, peraí, se uma corretora que está certificada em Londres, com toda a regulamentação, sumiu com o dinheiro, desapareceu, quebrou, o cara fez má gestão do dinheiro dos clientes, onde que eu vou me sentir seguro então? Né? Complicou a vida aí. Complicou minha vida e a vida das pessoas que eu indiquei uma corretora, porque a gente tem a costume de que se o negócio é bom, você fala, cara, é bom lá, vai lá, né? Exatamente. E eu fiquei muito mal com isso, mas em conversa com uma amiga minha que eu estava em Portugal, ela falou assim para mim, né, que eu falei, Cris, e agora o que eu vou fazer?
onde que eu vou botar meu dinheiro? Ela falou assim, William, o dia que você achar um dono de corretora honesto, me avisa que eu abro uma conta lá. Olha só, né? Uma pergunta dessa que E eu vim de Portugal até o Brasil pensando, caramba, onde que eu vou botar meu dinheiro? O que eu vou fazer agora? Eu já tinha um bom capital. E chegando no Brasil, em Curitiba, eu fazendo um churrasco com um amigo meu, que era cliente meu do churrasco da época, ele falou, por que você não abre uma corretora? Eu falei, como assim abrir uma corretora? Não é fácil abrir uma corretora, é milhões, né? Abrir uma corretora. Porque você tem que aplicar para as licenças e tudo mais. É um processo que você É um processo que leva, às vezes, 2, 3 anos. É. Eu falei, cara, mas como assim abrir uma corretora? Não é tão fácil assim. Em Londres, por exemplo, precisa de 1 milhão de libras para abrir uma corretora, né? Na Europa, 500 mil libras de garantia e mais algumas coisas mais. Aqui também é 1 milhão e você tem que ter... tem um valor que não lembro agora, que você tem que ter... É um fundo garantidor, né? Fora daquilo. Então, para mim, era uma coisa meio difícil. Só que... aí a gente conheceu um dos meus sócios agora também, que ele falou, tem um brasileiro que ele sabe como abrir uma corretora, só que uma corretora, uma offshore, numa ilha. Falei, qual é o problema de abrir uma corretora numa ilha? Se a corretora que estava em Londres foi ruim, e ela falou que eu precisava ter um dono de corretora honesto, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma corretora para mim. E a corretora, quando eu abri a W7, era para meu capital. Sim. Não era para o público em geral. Não era um capital aberto ou para Não, era só para mim cuidar. Era só para mim. Eu falei assim, peraí, preciso garantir que daí eu podia, como corretora, mandar as minhas ordens para os bancos direto, né? Exatamente, você não passava para o terceiro. Exatamente. Daí a gente conversando entre nós lá e tudo mais, falou, cara, quanto precisa para abrir uma conta, uma corretora numa ilha? Precisa de tanto. Eu falei, vamos abrir. E foi aí que surgiu a W7, porque eu poderia ter aberto minha corretora sozinha, mas o que eu fiz? Aquela questão de gratidão que você sempre tem pelas pessoas que te apoiaram e confiaram em você, eu convidei 6 amigos meus que eram meus clientes, que eu cuidava do dinheiro deles, que eu operava para eles, para serem donos também, sócios da W7. Legal. Você fez um pool. Exatamente. Eu falei, você quer ser dono de uma corretora? Você quer ser sócio junto comigo? Ele falou, cara, como assim? Não, vamos abrir uma corretora, cara, porque tá assim, 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 assim. E a W7 surgiu com esse sentido, por isso que se chama W7, né? Sou eu, Willy e mais 6, né? São 7. Exatamente, por isso que se chama W7. Então, assim, aí surgiu a W7, né? A W7 surgiu, como eu comentei com você, na carência de saber onde teria uma corretora realmente que eu pudesse confiar o meu capital. E a W7, ela surgiu basicamente de um sonho, né? Tanto que o slogan da W7 é de traders para traders, né? Né? Trader para traders. Isso, como se fala em inglês? Traders para traders. Exatamente. Então, esse era o meu sonho, porque antes de ser um CEO de uma corretora, eu sou um trader. Sim. Eu opero. Todos os dias eu opero. E como a gente comentou, brilha nos olhos da gente, né? É verdade. É gostoso quando você vê o movimento e tudo mais, as coisas acontecendo e dando certo. É uma paixão que é alimentada em cada ação que você toma, em cada investimento que você faz, em cada lucro que você tem. Realmente é uma coisa fantástica. E não é o valor, né? A gente fala, não é o valor. Nem às vezes não é o valor, só o prazer de você ter esse canal que você pode estar ali jogando. Dizer assim, investindo, né? Então a W7, assim, ela surgiu desse sonho, desse desejo de poder ser diferente. Ela é diferente, né? Existem algumas particularidades que eu costumo dizer assim. Hoje a W7, ela iniciou em setembro de 2019, né? Quando a gente formalizou ela, regularizou ela, comprou, né? Começou do zero, né? Tem toda a documentação dela numa offshore, né? Como a gente diz, em São Vicente, Ilhas Granadinas. Mas para mim não importava mais, como eu falei assim, a questão de regulamentação, ou seja, onde está sediado uma corretora. Antigamente eu pregava muito que tinha que ser Londres, né? Mas depois que aconteceu aquilo, eu falei... Não é lá que está toda a segurança. Não é lá que está toda a segurança. A segurança está quem está por detrás, a missão Exatamente. Que está por detrás daquilo que você está falando. E a gente começou basicamente do nada, só o meu capital lá, o meu capital dos meus amigos, né? E quando a gente recebeu o primeiro investimento de $50, a gente falou, caramba, é verdade. As pessoas estão acreditando na W7. Exato. Porque eu já tinha já era bem conhecido no mercado lá do Brasil, né? E as pessoas viviam falando, né, várias coisas. Então, quando elas descobriram que eu abri a corretora e já me conheciam, meu trabalho, toda a parte de credibilidade que a gente tem, eles começaram a vir para a W7. Eles abandonaram corretoras em Londres, nos Estados Unidos, na Europa. Falaram, cara, Willy, você tem uma corretora? Cara, eu estou tirando meu dinheiro agora dessa corretora e estou indo para a sua.
E hoje a W7 ela tem 12 mil clientes. Uau, 12 mil? 12 mil clientes. Eu falei até com um amigo meu de Londres, que ele falou assim, Willy, não é para te dizer não, mas vocês, a W7 tem mais clientes que a maioria das corretoras de Londres tem juntas. Né? Tem corretoras que tem 8, 10 anos no mercado, tem 1.200 clientes. Vocês têm 12 mil clientes. Um volume de negócios gigante. Sim. E tudo isso por quê? Porque a gente pensou diferente, né? Como que funciona uma corretora? Talvez você conheça um pouquinho dos bastidores da corretora, mas qual a diferença de uma corretora para outra? Será que todas as corretoras são boas, são ruins? Existem excelentes corretoras. Eu costumo dizer que assim, eu opero por outras corretoras também. Existem excelentes corretoras. Mas você é dono da CWC, por que está operando em outras? Porque eu tenho credibilidade em outras corretoras, né? Sim. E tenho parceria com outras corretoras também. Só que eu opero direto com provedores de liquidez agora. Sim. Então, essa é a diferença, né? E a W7, por exemplo, nós aqui dos Estados Unidos podemos ser podemos operar pela sua corretora? Na realidade, tem que ver como é que funciona a regulamentação dos americanos, né? Sim. Agora, brasileiros que têm conta no seu país ou de qualquer outro país, é liberado. Agora, os Estados Unidos parece que existe alguma regra específica de vocês, né? Muitas corretoras aqui, tanto de cryptocurrency como de Forex e também das bolsas de valores, não aceitam corretores de fora. Exato. Precisa ser daqui. Então, assim, tem essa regulamentação, mas para brasileiros, por exemplo, que moram aqui. Às vezes eu senti nessa vinda aqui para os Estados Unidos que tem muitos brasileiros que têm o sonho de voltar para o país deles, têm o sonho de investir no seu país, né? Tem família. Mas tem por exemplo, se eu tenho vida ativa lá, conta no banco e tudo mais, sem problema nenhum. Endereço, prova de residência e tudo mais, eu poderia abrir uma conta na com corretora certeza. e operar por ela. Pode operar sem problema nenhum. E como que é a corretora no Brasil, por exemplo, que eu não faço praticamente nada de investimento no Brasil nesse sentido. Como que os investimentos lá são todos em dólar ou real? Como funciona? Assim, infelizmente no Brasil a gente tem um grande problema que se chama monopólio, né? Sim. A B3 ela domina o mercado financeiro e ela proíbe as corretoras de Forex operar no Brasil. Ela proíbe corretoras terem sede no Brasil. Por isso a sua é nas ilhas. Exatamente, porque então assim, não existe ilegalidade em nenhum brasileiro, nenhuma pessoa do mundo operar mercado financeiro. Sim. Você pode operar, digamos, você mora aqui nos Estados Unidos, quer operar na Europa, você pode operar sem problema nenhum. Qualquer lugar. Desde que você pague seus impostos. Verdade. Então no Brasil é a mesma coisa, não existe ilegalidade, porém, nenhuma corretora pode ter uma sede física lá. Nenhuma corretora pode fazer captação de cliente lá. Nenhuma corretora pode fazer propaganda em revistas e jornais. O monopólio domina e não. Infelizmente, eu torço para que um dia mude, né? Só que se mudar, como a gente comentou assim, eu acho que a B3 acaba. Porque imagina, você tem... Possivelmente, que ela está acostumada com um estilo de vida que não vai ser sustentado. Porque você tem assim, no Forex você tem uma variedade gigante de operações, ações do mundo todo, né? Commodities, metais, moedas. E de repente na B3 você está operando lá, infelizmente lá ainda se cultiva aquela ideia de você operar com R$20, eles dão o day trade, o famoso day trade, e as pessoas estão perdendo, todo dia estão perdendo dinheiro. Então, assim, não existe uma ilegalidade, qualquer pessoa pode investir no mercado financeiro, até brasileiro, né? Aqui, quem mora aqui nos Estados Unidos pode investir sem problema nenhum, né? Brasileiros ou que tem residência em outro local, pode investir sem problema nenhum. A grande questão é que eu sempre falo assim com as pessoas, paga seus impostos. Né? Dá a César o que é de César, que é importante. Né? Se você está ganhando dinheiro, pague. Pague os seus impostos. Então, essa questão de regulamentação, até inclusive eu fiz um vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, né? Sobre a legalização do Forex, né? Ou seja, a legalidade do Forex no Brasil. Qualquer corretora que vá lá no Brasil e tente fazer propaganda em rádio, televisão, fazer captação de clientes diretamente, né? Oferta pública, que a CVM diz, a CVM dá um alerta de stop order, né? Só que, infelizmente, para a maioria das pessoas, elas não entendem o que é um stop order. E daí os sites, os concorrentes, os próprios concorrentes e os sites acabam difamando o nome do Forex, né? E o Forex, como você falou, é lindo. Você opera Forex aqui nos Estados Unidos. Com certeza, é uma coisa totalmente palpável e real. E sensacional, né? Então, as concorrentes, principalmente no mercado brasileiro e os concorrentes vendedores de curso, quando uma corretora recebe um stop order, eles falam, aqui a W7 foi proibida de operar no Brasil. Não é que a W7 foi proibida de operar no Brasil, a W7 não pode fazer propaganda no Brasil. Eu não posso contratar um jornal lá ou entrar no Jornal Nacional e falar, olha, abra sua conta na W7.
Não pode, né? Mas, em contrapartida, nenhum brasileiro, nenhuma pessoa é impedida de operar no mercado financeiro em qualquer lugar do mundo. Não é. Essa a grande diferença, né? Exatamente. Eles proíbem justamente por causa do monopólio. Eles querem só colocar os produtos deles onde que eles só ganham. E a grande questão, assim, e depois quando eu tive o privilégio de ter a minha própria corretora, ser o CEO da corretora, eu comecei a verificar que existiam algumas situações que as pessoas, infelizmente, por que as pessoas perdem hoje, né? Que a gente sempre está conversando, por que essa estatística de 95% das pessoas estão perdendo no mercado financeiro? A razão, primeiro, que elas começaram a operar errado. Né? Se as pessoas usarem os 4 pilares que eu ensino para as pessoas em redes sociais, até mesmo através do treinamento em redes sociais, eu ensino muita coisa gratuita que está no meu canal no YouTube, no Instagram, sempre estou fazendo live. Primeiro passo é que as pessoas começaram errado porque elas se tornaram jogadoras e elas perdem porque elas alavancam. Mas o grande culpado disso, na realidade, o grande culpado geral, são os vendedores de cursos, que eu costumo dizer, e as corretoras. Exatamente, porque eles não têm interesse que você aprenda e seja bem-sucedido. O interesse é de vender os seus cursos e de ganhar dinheiro, como as corretoras. E a questão até assim, ó, se você, talvez, não sei se você já fez algum curso com alguém no mercado financeiro. Sim, já fiz vários cursos. Em algum momento alguém falou para você que o nível de margem é importante? Essa é uma coisa que é super, é uma coisa que é super importante e às vezes é ensinado na contramão. Exatamente. O lote proporcional, alguém falou para você que você tem que diminuir seu lote? Né? Então, quando você vê aqui, e infelizmente muitas vezes esses vendedores de curso, que eu costumo dizer, eles ganham comissão com a perda do cliente, assim como a corretora ganha também. O objetivo não é ensinar as pessoas, o objetivo é continuar a hegemonia, dá para se dizer assim, dos grandes bancos, das grandes corretoras, para que elas continuem ganhando e a pessoa que talvez ensinou você, eu não sei se aqui nos Estados Unidos tem também o IB, a pessoa que indica a corretora, por exemplo, você indica para o seu amigo, abra uma conta aqui na corretora, aqui, você ganha uma comissão das operações dele? Não sei se há. Talvez tenha. Não estou muito envolvido aí nessa área, mas não sei. Eu sei que nas moedas cripto, sim, tem. Então se você refere a alguém, você ganha uma comissão. É uma prática que, assim, não é ilegal, mas é assim, peraí, funciona mais ou menos assim. Hoje, inclusive, eu fiquei assim meio rindo da mensagem que eu recebi, que muitas corretoras não sabem que eu sou o CEO de uma corretora e mandam propostas, olha, você não quer divulgar minha corretora, a gente te dá um rebate de $15 por lote. Falei, como assim $15? Se você não está cobrando nenhuma comissão do cliente, como é que você vai me dar $15 de rebate do quê? Porque eles sabem que o cliente vai perder. Exatamente. Então, para eles, compensa fazer esse tipo de informação. Que você começa a trazer cliente para ele. Então assim, e acontecia isso que a gente vê no mercado financeiro, tem isso. Às vezes o cara nem sabe que a corretora é boa, só que você está ganhando a comissão e fala, vem cá, abre lá na corretora zemané.com, né? E o cara vai abrir, só que você não ensinou o cara a operar, você não diz os cuidados que ele tem que ter, não tem nada. Você fala, abre com uma alavancagem de 1 para 500 e o cara quebra. E às vezes teu amigo, eu já vi amigos meus quebrarem contas, já vi amigos meus perderem todo o dinheiro deles, né? E hoje ainda acontece, por mais que as pessoas me conheçam, vejo todos os resultados que a gente tem, às vezes a pessoa ainda continua errando, continua apostando. Porque às vezes ela é aquele conceito que você disse no início. As pessoas querem dinheiro fácil. Elas não procuram uma estratégia onde que realmente vai ser uma coisa a longo prazo, em que ela vai acertar toda vez que ela aplicar o seu dinheiro. E sabe assim, uma coisa que eu me impressiono principalmente com respeito a essa informação, que quando a gente se propôs a ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, o resultado foi extraordinário. Porque antigamente era só eu que tinha como comprovar que realmente dava para se viver de mercado usando os 4 pilares, parando de usar stop loss, parando de alavancar suas contas, olhando o seu nível de margem. Só tinha eu como referência para as pessoas. E eu sempre ficava pensando, peraí, mas será que não existe mais ninguém? Quando eu me propus ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, a Carmen aqui dos Estados Unidos, o Rafael, tem muita gente aqui, o Fausto, aqui nos Estados Unidos, tem muitos alunos meus que hoje eles ganham dinheiro no mercado e faz 1 ano, 2 anos que eles não perdem, nunca mais perderam. Talvez fique pensando, peraí, mas como assim nunca mais perderam? Nunca mais perderam. Eu tenho alunos que nunca tiveram o privilégio de perder, dá para se dizer assim, né? Uau. A desgraça de perder. Se pegar o índice de acerto dos meus alunos, ele beira entre 96% a 100%. Uau. Talvez você fale assim, William, mas por que não é 100%? Porque existe a grande questão que é o erro humano, né? Você já fechou uma ordem negativa, uma ordem sem querer?
Eu já fechei sem querer. Já fechei sem querer. Né? Às vezes você põe o celular, eu opero muito pelo celular, você põe o celular no bolso, de repente, dá um barulho e fala, ai meu Deus, é uma ordem que eu fechei. Já fechou. Já fechou. Então, aí você vai ver por um acidente. Exatamente. Ou às vezes você não Pode vê ser. o swap, né? É. Às vezes tem o swap negativo, você está com a posição positiva, você fala, você não viu o swap, tá positivo aqui, vou fechar tudo. Aí você olhou o swap negativo. Então, quando eu me propus fazer isso, hoje eu tenho mais de 800 alunos que já se formaram, né? E eles são agora a prova viva, ou seja, o meu currículo, a referência que realmente a receita do bolo que eu criei tem dado certo para as pessoas. Tem pessoas que vivem do mercado financeiro já. Sim. Tem pessoas que não têm mais um segundo emprego, né? O emprego deles é o mercado financeiro. Que legal, não. E é possível isso, né? Eu que já faço isso, já sei exatamente que se você tiver uma consistência, se você tiver um plano, um projeto estabelecido, como você tem o seu de 4 pontos, isso é certo. É só você ser assim incisivo e não tem como errar. Eu falo assim que a gente costuma ter duas questões que precisa ter. Você precisa ter disciplina. Exato. Né? Ser humilde para querer aprender de algo realidade. Se você só está perdendo, peraí, por que eu só estou perdendo? E agora, de repente, o cara vem com uma ideia totalmente louca de operar sem stop loss. Será que é verdade? Você tem que ser humilde e falar, mas se eu perdi até agora só usando stop loss e alavancando minha conta, por que não dar uma chance e agora tentar aprender uma coisa diferente? Exatamente. Então, a pessoa, quando ela é ensinável, né, a tendência dela é ter sucesso. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas já aprenderam os caguetes e aí muito difícil de sair deles ou de estabelecer uma nova meta com um novo ensino. Eu costumo dizer assim, é a mesma coisa quando a gente está aprendendo dirigindo. Se você já é viciado, por exemplo, eu reprovei no Detran a primeira vez que eu fui fazer o teste, porque eu já estava viciado em dirigir errado, né? Chegou na bifurcação em T, eu nem parei o carro. Aqui, se você não parar, você é multado. Mas lá no Brasil, a gente tem mania de só olhar e voltar, né? E o mercado financeiro é a mesma coisa, assim. Eu sempre falo para as pessoas, eu brinco nas palestras que eu falo assim, ó. Quer aprender uma coisa diferente? Se você já aprendeu o mercado financeiro, por exemplo, você tem grande experiência, mas você está tendo resultados ruins, eu vou te dar um conselho. Bata a cabeça na parede, esqueça tudo que você aprendeu até agora e comece de novo. Exatamente. Você precisa mudar seu paradigma. Exatamente. Né? Se você for orgulhoso e falar, não, eu quero continuar perdendo, quero continuar do meu jeito aqui, porque eu estou ganhando bem. Sabe uma coisa que eu fico meio que chateado? Não sei se você opera ouro também. Não opera ouro. Não, graças a Deus. Um conselho que eu dou para todo mundo aqui, não opere ouro se você não tem dinheiro. Para operar ouro, no mínimo $10 mil, você abrir uma ordem de 001. Esse é o conselho que eu dou. Mas o que eu vejo a maioria das pessoas é que elas estão questão de brilhar os olhos e tudo mais. O cara fala assim, talvez você já escutou assim, cara, o ouro me deu muito dinheiro mesmo. Eu falei, e agora? Perdi tudo. Eu falei, você não ganhou nada. Não ganhou nada. Você perdeu o seu tempo. Você perdeu o tempo. Né? Então, a maioria das pessoas que operam não só ouro, criptomoeda, ações e tudo mais, a pessoa tem mania de namorar com um ativo só e fica apaixonado que ele não consegue ver as mudanças que estão acontecendo no país, né? Exatamente. A criptomoeda agora que você está vendo aí, que caiu 70%, 80%, talvez os caras começaram a desesperar, vou realizar, Peraí, mas você precisa desse dinheiro para agora? A grande questão você precisa? Não, eu não preciso. Cara, então fica quietinho aqui. Aguenta firme. O Bitcoin não chegou a 3,50, foi para 60? Sim. Quer dizer, quem teve paciência, mesmo que o cara comprou a 25... Quem teve a paciência viu ele a 3 e viu ele a 60. Exato. E viu sua conta... Quarto pilar. Viu sua conta mover. Exato. O quarto pilar que é a paciência. Em qualquer negócio que você for fazer, qualquer investimento que você vai fazer, a paciência é primordial. Né? Você não abre uma ordem simplesmente agora e fala, vai dar lucro. Não deu, eu vou fechar aqui, vou colocar um stop loss. Você não faça, então nem opere mercado financeiro. O mercado financeiro não foi feito para jogador. O mercado foi feito para investidor. Se você é investidor, como você vive do mercado financeiro, tá aí o resultado, né? Nós estamos conversando aqui, ninguém está olhando o celular se o mercado está bom ou se está ruim. Né? Essa é a grande diferença. Então a gente vê que eu vim aqui, assim, gostaria de contar uma experiência que teve a feira aqui, não sei se você foi na FX Summit. Não fui, não. Não, eu estava viajando nesse dia. Viajando. Não fui. E eu fui nessa feira porque eu queria entender como que o americano investe o dinheiro dele, né? E lá nessa feira me chamou a atenção que, assim, os palestrantes, para mim, na realidade, não conseguiram me convencer que eles ganham dinheiro no mercado financeiro, né? Porque a ostentação é uma coisa fácil de se fazer aqui. É fácil você alugar uma Ferrari ou pagar uma prestação de $2 mil numa Ferrari aqui, né? Sim, é fácil. É a coisa mais fácil do mundo, muito né? Fácil, Aquelas correntes de ouro, eu falei, no shopping eu vi corrente de ouro por $10 ali, né? Fácil. É verdade. Então, o que eu vi? Na conversa deles,
E na conversa de todo trader, de toda pessoa, de todo vendedor de curso, ele fala assim que a gente tem que aceitar as perdas. Eu falei, cara, peraí, você entra num investimento, num negócio, aceitando que você vai perder? É errado, né? Esse é o jogo deles. É o jogo deles, mas não é o jogo meu. Eu falei assim, se você entra numa ação, você sabe o que está fazendo, fez toda a análise correta, fez toda a coisa certinha, por que você vai aceitar perder? Verdade. Não faz sentido realmente. Não faz sentido. Então, os palestrantes que eu vi aqui, geralmente eles falavam isso, né? Só que os caras estavam com um carrão, então, e cobraram, foram $750 por dia, imagina, foram 3 dias, 1.500, quase 2.200, 2.300 dólares. E eu vi as pessoas que estavam lá, eram pessoas simples, que não tinham condições de estar pagando isso aqui. Talvez, eu não sei quanto que é um salário por mês aqui de um americano. 1.500. 1.500. Talvez o cara trabalhou 2 meses para estar lá na palestra para escutar aquilo. Que você tem que aceitar perder, que você tem que colocar stop loss nas suas ordens, que você tem que alavancar sua conta. Eu falei, cara, não pode. Eu não estou acreditando que um país como os Estados Unidos, que é uma grande nação, um país totalmente capitalista, ainda não conseguiu entender que o mercado financeiro é lindo, maravilhoso, brilha os nossos olhos aqui no meio do seu. E há condições dessas pessoas, qualquer pessoa pode aprender mercado financeiro, desde que ela entenda. E tem alguém que realmente que pega pela mão dele e leva e fala, vem cá, vou te ensinar, senta aqui. Você tem que ter humildade. Presta atenção, você nunca ganhou. Não, nunca ganhei. Então vem cá, senta aqui, eu vou te mostrar como é que ganha. Continue fazendo essa receita do bolo o resto da sua vida e você vai continuar ganhando o resto da vida. E aqui eu vi que não, que era isso, né? As pessoas estão interessadas elas ostentam demais da conta e passa todos os limites. E lucro imediato. É. Aí eu tentei levantar minha mão, eu pulava, né? Só que eu estava lá no fundão e os caras falando, não vou chamar esse cara, porque esse cara deve ser louco, né? E eu ia realmente fazer essa questão, porque, peraí, visto que 95% das pessoas perdem pelo fato de usar stop loss nas suas ordens, pelo fato de alavancar suas contas, pelo fato de não saber o que é nível de margem, por que se continua ensinando isso para as pessoas? Qual o interesse por detrás? O que está acontecendo por detrás disso? E hoje eu sei. Hoje, como CEO de uma corretora, eu sei como funciona uma corretora. Eu sei os dois lados. Eu sei o lado do trader, que erra por alavancar sua conta, e eu sei o lado da corretora aqui também, que erra porque ela sabe o resultado do jogo. Ela sabe que você é perdedora. Então, para ela é muito mais vantagem não ensinar você, né? Ela te dá alavancagem alta, ela te dá bônus, né? Exatamente. Ela te dá bônus para poder te levar seu dinheiro. Eu sempre digo assim que não existe almoço grátis. Não existe. Imagina, a corretora que não cobra comissão, não cobra swap, não cobra spread, fala assim, nós não vamos cobrar nada de você. Mas peraí, mas você ganha do quê? Somos certos que você vai perder. É certo que você vai perder, porque até um cadastro, quando você faz um cadastro numa corretora, é importante, e no meu treinamento eu ensino tudo isso. Eu ensino a pessoa do zero. A pessoa não sabe nada de Forex. Um ano depois ela se tornou um profissional do Forex. E eu tenho vários exemplos. Mas a corretora, desde o momento que você faz o seu cadastro e você coloca lá, qual a sua experiência? Não tem nenhuma. Ela falou, esse cara aqui vai perder, vamos colocar esse aqui que nós vamos jogar contra ele. Já sabemos exatamente como tratar ele. Já sabemos que esse cara é ruim. Já sabemos como tratar ele. Exatamente. Ao contrário, quando você começa a ensinar as pessoas, a gente sempre fala assim, o Forex é para todo mundo. Na realidade, o Forex é para pessoas que realmente querem aprender de verdade, são humildes, né? E realmente não são jogadoras. Eu tenho alunos que operam tem 12 anos, o Murilo, que começou com 12 anos, imagina, você pega o resultado dele, não sei se vocês usam aqui o MQL como referência, não. MQL5? Não. A tua plataforma é MT4 ou MT5? MT4. MT4. O MQL5, para você ter ideia, não sei se sabe o que... Eu sei. É o currículo, né? Ali mostra realmente se você é um trader profissional ou não. Isso. Então, todos os meus alunos têm o MQL5. Eu falo, não, você vai fazer o MQL5, você vai provar que realmente você tem nota azul, né? Não tem nota vermelha no seu boletim. Então, o índice deles durante 2 anos é só rentabilidade, né? O Murilo, de 12 anos, começou com 12 anos, está com 14. Se você pegar o MQL dele, o resultado dele, tudo assim, azul. Tudo azul, né? A rentabilidade dele. Tem mulheres que operam também, eu sempre costumo dizer assim, que eu dou muita força para as mulheres, porque eu tenho o exemplo da minha mãe, depois eu quero mandar meu livro de presente para você também, vou mandar, ele é digital. Sim. Assim... Eu já vi lá nos seus vídeos. Já viu, né? Então, ele. eu vou mandar de presente para você. Então, obrigado. Assim, a gente pensa assim, como que a gente pode ajudar pessoas simples? Porque o mercado financeiro, as pessoas pensam que é só para quem tem muito dinheiro. Às vezes pensa que é. E não é, né? É para a pessoa que realmente ela tem uma consciência e fala assim, peraí, eu não quero trabalhar, chegar aos 65, 70 anos, está acabado para receber um salário. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos tem aposentadoria, assim não? Tem. Quanto que é o salário da aposentadoria? Depende. Normalmente é mínimo... Às vezes é mínimo,
O mínimo é o quê? 1.400, 1.500 dólares? 1.500 dólares. Não dá para viver, né? Não dá para viver, não tem como viver com 1.500 dólares. Só se a pessoa não tem uma casa, já era, né? Não tem uma casa, complica a vida. Então, a gente tinha como objetivo justamente isso, né? Ensinar as pessoas. Então, desde uma criança de 12 anos começou a aprender, até um cliente meu de 92 anos. Né? Donas de casa, né? Pessoas que realmente às vezes tem problema que não pode sair por causa que tem filhos. Aqui é muito comum, né? Coitado do pessoal, o marido trabalha em 3, 4 empregos, a esposa tem que ficar em casa e fala, puxa, mas eu estou sendo um fardo para o meu marido, alguma coisa parecida. O mercado Forex permite você... Tem uma saída. Uma saída sensacional, porque basta você encarar o mercado como investimento. E você não precisa de uma fortuna de dinheiro para poder começar. Você pode começar com um valor simbólico. Eu comecei com $1.000, né? Tem pessoas que hoje começam com $100. Eu comecei também com $1.000. Né? Então, quer dizer, é tranquilo. É tranquilo. Desde que você não seja jogador. Se você for jogador, rapidinho... Não, $1.000 você vai perder em 1 minuto. Perde. 1 minuto. Então, exatamente. Essa questão, assim, eu tenho exemplo de que esse era o objetivo principal. Como pessoa, se eu já atingi essa questão de plenitude, de consistência no mercado financeiro, e você ficar pensando assim, do que adianta eu ter dinheiro e as pessoas que me cercam não ter dinheiro? Ou elas não sabem, continuam perdendo, né? Eu tenho amigos meus que se aposentou, perdeu R$500 mil na Bolsa do Brasil. Ele trabalhou a vida inteira. Para juntar 500 mil. 500 mil, foi lá e perdeu na Bolsa. Perdeu. Eu falo, caramba, mas o que acontece? Imagina, as corretoras não são boazinhas, né? Elas não estão nem aí. Ela não se importa com as pessoas. O que ela quer da pessoa é o dinheiro dela. É o dinheiro dela. Talvez fale assim, William, mas você é dono de uma corretora? Mas é diferente. É diferente porque eu senti a dor, eu sei o que é sentir dor. Você já teve do outro lado da moeda. Eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é perder, eu sei o que é cortar minha luz, já cortaram minha luz, já cortaram minha água, né? Já tive que colocar água no leite das minhas filhas. Você já perdeu seu dinheiro também. Já perdi. Então você sabe exatamente como funciona. E eu sei que não precisa ser assim, né? Num jogo de ganha-ganha... Né, num jogo de ganha-ganha, quando nós dois ganhamos, a corretora ganha e o trader ganha também, é a melhor coisa que tem para os dois lados. Exatamente, porque como é um negócio precisa de ter o seu lucro, precisa de ter os seus recursos. Porque se um só ganha, como que vai andar esse negócio? E não se sustenta, né? Infelizmente, a gente vê muitas reportagens por aí que as pessoas perderam tudo, se suicidaram. Não sei se aqui nos Estados Unidos tem isso, já viu algum fato desse? Acontece também. A pessoa perdeu tudo, ela não tem mais nada. Então, quando você começou a ensinar, eu comecei a ensinar as pessoas e mostrar que realmente ela era a realidade, o fruto disso aconteceu que gradativamente hoje a gente tem uma legião de traders que a gente fala que são os consistent traders, é um grupo específico que a gente tem, que pessoas assim, eu tenho exemplo, por exemplo, um menino que era garçom do Bob's, o Israel tem no YouTube a entrevista que eu fiz com ele também, garçom do Bob's, hoje ele opera a conta de $1 milhão, Uau. Né? Era garçom do Bob's, estudou até a 5ª série, eu estudei até a 7ª série, eu não tenho estudo nenhum. Então, quer dizer, o mercado financeiro, se a pessoa realmente se dedicar, prestar atenção e realmente querer fazer a coisa certa... For moldável, pronto. Ela resolve. Ela aprende. Então, tem, assim, várias pessoas, vários depoimentos. Eu tenho um canal também no YouTube que é o ConsistCast, né? O nome é bem sugestivo porque são consistentes. Então, todas as pessoas que têm entrevista lá são pessoas... Não sei se tiveram a oportunidade de assistir. São exemplos de pessoas reais. Não é pessoa contratada, não é um fake, não é um hater, não é nada. É a pessoa real que realmente ela passou por esse processo de ser ensinável, de ser humilde, né? E realmente reconhecer que ela tinha que dar uma chance não para mim, mas uma chance para ela. Porque eu sempre falo assim, cara, você não precisa dar uma chance para mim. Você não precisa dar uma chance para mim. Eu já tenho o meu capital, eu posso viver tranquilo sem nada. Eu já dei a chance para mim e já soube sair. E eu falo assim, dê uma chance para você. Exatamente. Você, assim, talvez, não sei se já chegou a operar com stop loss alguma vez? Eu já operei com stop loss. Quer ver uma coisa que eu sempre falo como regra, como histórico, para você ver como o stop loss é um dos grandes vilões que fazem as pessoas perder? Pega teu histórico lá que você fez, de todas as suas operações, e verifique se você não tivesse colocado stop loss, se em uma semana, um dia, um mês, às vezes 1 hora, não teria voltado essa ordem a seu favor e não teria pegado o stop loss. Exatamente. Esse é que é o problema do stop loss. E isso que eu falo, depois que eu comecei a analisar e descobrir isso, eu falei, stop loss... stop loss. Esse tem que estar fora. É assim, e é uma coisa que a gente tem que difundir, assim como eu, assim como você, falando, peraí, cara, mas não é só stop loss. Então, se a gente começar a ensinar para a pessoa toda essa regra, toda essa receita do bolo, se você segue a receita do bolo, não tem como errar, né? Não tem como errar. Agora, se você colocar um pouquinho mais de fermento, um pouquinho mais de ovo, um pouquinho mais de coisa, o bolo vai ficar batumado, vai ficar errado. Vai ficar diferente. Mercado financeiro é a mesma coisa. Você tem a receita.
peraí, se deu certo para o Willy, deu certo para milhares de alunos que estavam operando com ele, deu certo para outras pessoas, então é só seguir a regra do bolo. Exatamente. Né? Exatamente. Então esse é o objetivo principal. O meu objetivo embora eu tenha um treinamento, que eu falo que eu tenho não é nem um treinamento, é um acompanhamento anual, é diferente de um curso, né? Porque um curso vai lá 3 dias, faz um curso 3 dias, você não aprende nada. Não aprende, porque a coisa precisa de não só você aprender, como praticar também. Exatamente. Então, assim, quando você fala um acompanhamento anual, como tem nosso treinamento, é um treinamento que foi feito justamente nesse sentido, fazer com que a pessoa, do nada, melhor ainda se ela não souber nada no mercado financeiro, porque ela está com a cabeça fresquinha, né? A maioria das vezes porque a maioria das pessoas, elas aprende os caguetes e depois fica muito difícil para poder... Estão viciadas, né? Estão viciadas. Então, se viciam. Então, quando a pessoa não sabe do nada, ela vai passar por um acompanhamento, ela vai ter um suporte, imagina. Exatamente. Você precisa de um suporte. Peraí, escuta aqui, o que é spread? Eu não sabia o que era spread, o que era swap, o que era bid, o que era ASC, não sabia nada. Imagina a gente aprendendo no estudo de uma fonte segura. Então assim, quando você tem um suporte, que você tem suporte 24 horas, para você ligar para o teu HUD, a gente chama de HUD, a pessoa que dá o suporte, né, que é o responsável único direto, que a gente quer um anjo da guarda. Antes de você fazer uma coisa errada, abrir uma operação, você fala, peraí, deixa eu falar com o meu HUD aqui, com o meu suporte. Escuta, eu estou querendo abrir uma ordem de euro-dólar aqui vendido, o que você acha? Né? Por exemplo, hoje eu vi um amigo meu que estava lá postando negócio no Instagram, euro-USD vendido. Eu falei, cara, tá errado. Não está vendido. Compre, cara, 1,04. Chegou 1,04, compra. E bateu 1,05 agora, 1,05 e alguma coisa, né? Entende assim como você tem uma visão, quando você tem a visão, e quando a pessoa participa desse treinamento, ela tem esse HUD, esse anjo da guarda que vai cuidar dela durante o ano todo. Para que ela possa aprender. Então, a maioria dos alunos, eles hoje são convidados para operar fundos de investimentos, né? Em outros países. Eu sinto orgulho de todos os meus alunos, assim, que justamente os fundos me procuram hoje, falam, eu estou com um capital aqui de 5, 10, 15, 20 milhões, eu queria... Quem você me indica para operar? Né? Eu falo assim, tem meus alunos aqui, ó. E meus alunos me dão uma alegria tão grande que hoje eles operam fundos internacionais. Para cima de $1 milhão eles operam, e a rentabilidade deles não é essa rentabilidade de louco aí, fazer 100% ao dia, mas eles conseguem fazer na média de 3% e 5% ao mês, que é isso que um grande fundo quer, né? E consistência. Com consistência, o índice de acerto deles é 100%. É verdade. Por quê? Porque parte-se do princípio, e uma coisa acho que talvez você pense como eu, é assim, ó. Quando você está entrando no mercado financeiro, você tem que pensar muito em juros compostos, né? Sim, esse é uma coisa muito importante. Porque se você fala assim, eu vou entrar no mercado porque eu preciso pagar minha luz no final do mês, você não vai trabalhar direito, você vai ficar louco, você vai querer alavancar sua conta. Agora, fala assim, daqui 3 anos eu vou começar agora, uma continha pequena, vou seguir o conselho do Willy aqui, vou seguir certinho a receita do bolo, daqui 3 anos eu vou fazer minha retirada, começo da minha retirada. Mas as pessoas não têm esse conceito. As pessoas... Às vezes quer colocar e quer tirar. Eu vejo muito assim. Ó, eu vejo pessoa na corretora, por exemplo, a pessoa ganhou $10 já quer tirar. Eu falei, cara, esse cara nunca vai sair dos $100. Nunca vai sair. Né? Eu esperei todo esse tempo. Ela não dá oportunidade para ela crescer. Então eu esperei, quer dizer, 3 anos para mim fazer minha primeira retirada, né? Fiz alguns aportes, quando sobrava dinheirinho eu fazia um aporte e tudo mais. Para poder ajudar na... Esse é o conceito do investidor. E assim, pelo que a gente conversou aqui, e para mim é um prazer estar aqui com você, dá para ver que você é uma pessoa coerente nesse sentido, né? Sim. Você não é um jogador. Não procuro não ser, porque investimento é coisa séria. É muito sério, né? Muito sério. E que assim, você não pode colocar em risco toda a sua vida só para você querer fazer algo mais que não tem necessidade, né? É verdade. E aqui nos Estados Unidos existe essa questão de facilidade, que você tem a economia é tão forte aqui que você sabe quanto vai ser seu gasto durante o ano, né? A gente sabe, aqui normalmente a gente é bem programado e a vida é bem programada. Se você é bem orientado, se você é bem, assim, não vou dizer metódico, mas bem cuidadoso com os teus planos e projetos, a gente já sabe exatamente quanto que é. Então, muitas das vezes aqui eles perguntam qual que é o seu ganho anual. Eu vi bastante isso aqui, né? Quanto que o cara ganha no ano, né? Qual é o seu budget para isso? Ou seja, qual que é a sua margem de poder para comprar isso, para adquirir isso. Então, as coisas são bem balanceadas.
E isso faz com que a vida seja mais estável. E aqui nos Estados Unidos, né, talvez você possa me ajudar a responder, as pessoas, elas basicamente foram criadas para investir no mercado financeiro, né? Acho que... Elas são muito fortes aqui, os investimentos aqui são gigantes em todos os sentidos. E desde a infância as pessoas talvez ensinem seus filhos a investir, né? Já são. Ou compram ação, alguma coisa assim, né? Isso, que o mundo do investidor aqui é muito grande. Muito grande, muito dinâmico. E como temos aqui a maior bolsa do mundo, que é a Bolsa de Nova York, então isso daí faz com que as pessoas estejam antenadas o tempo todo. Nós temos televisão que traz notícia dos investimentos a tempo integral. É o Bloomberg, é isso? Tem o Bloomberg, tem o... Qual que tem outro? Tem o NBC. NBC também? NBC também. É muito legal, né? Que assim... Então, você está informado 24 horas de como está movendo as coisas. E eu acho que esse conceito deveria ser espalhado pelo mundo todo, né? A educação financeira, eu costumo dizer assim, deveria ser a base desde a infância para a pessoa, né? Exatamente. Em muitos países, como infelizmente no Brasil, não acontece isso, né? Você nunca vai aprender educação financeira nem na escola, nem na faculdade. Então, meu sonho, minha vontade de, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, estou pretendendo ficar um tempo aqui nos Estados Unidos, pelo menos aí uns 6 meses, para aprender o inglês, não sei falar inglês, tentar ajudar o máximo possível de pessoas a ter talvez esse novo conceito, esse novo paradigma, né? Mudar o paradigma das pessoas com respeito aos investimentos para elas serem lucrativas agora. Elas não vão ser milionárias, eu costumo dizer assim, você não vai ser milionária da noite para o dia, mas você vai parar de perder, que já é um grande ponto, né? É um grande ponto. Se ela for determinada, se ela for bem centrada, ela, como você disse, pode não ser milionária em curto tempo, mas a longo prazo depende de quão bem doutrinada e quão incisiva ela seja, também dá para ser no futuro. O conceito é esse, né? O conceito é tentar mudar a mentalidade das pessoas. O meu objetivo é mudar a mentalidade das pessoas para que elas parem de perder dinheiro, parem de ser apostadoras e comecem a ser investidoras. Se uma pessoa fazer, como você falou assim, aqui nos Estados Unidos, esse conceito de planejamento é muito forte, né? Se a pessoa faz esse planejamento, peraí, eu vou começar a investir agora, vou fazer aportes durante o período, porque lá a gente vê em muitos lugares, o cara tem dinheiro para gastar com carro novo, com tênis novo, com marca nova, mas você vai falar, você tem $100 para investir no mercado financeiro? Não tem. Não tem. Gasta 300, 400, 500 reais no churrasco no final de semana, e daí fala assim, cara, por que você não investe no mercado financeiro? Eu não tenho dinheiro. Ele sai numa noite para beber cerveja no bar, gasta 200, 300 reais e não tem 100 para poder fazer um investimento. Então, é uma tristeza, né, a gente ver assim, porque é uma liberdade que a gente conversando aqui, a gente vê que os nossos olhos brilham quando fala de mercado financeiro, quando fala, olha, tal ação deu resultado, né? Por exemplo, eu estou investindo na venda do Berkshire, acho que é do Warren Buffett, né? Eu vendi ações dele, né? Quando eu comento com meus alunos, né, por que eu estou vendendo ações dele, né? E eu vi o resultado e falei, as ações do Berkshire estão caindo aqui, qual o motivo, né? O cara está com 92 anos. Uma hora ele vai ter que entregar o caneco para alguém. E a hora que ele entregar, os acionistas, os investidores, eles vão ficar preocupados para saber quem é que vai substituir o cara. Exatamente. Então, quer dizer, quando você é fundamentalista ou você não é grafista, você pensa já na possibilidade que pode acontecer alguma coisa com ele e isso vai refletir no mercado financeiro. Com certeza. Isso é uma grande mola que está atrás do que a gente vê. Exatamente. Que são os gráficos. Então, quando você entende o que está por detrás do gráfico, né? Fica muito fácil para você entender para onde vai o mercado. Exatamente. Né? E essa informação é uma informação que eu costumo dar para as pessoas. Peraí, não olhe só o gráfico. O gráfico é importante? Que esse é o relato do que está acontecendo. Exatamente, mas por que ele aconteceu? O que aconteceu por detrás dessa vela aqui? Peraí, foi a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. Tá, mas tudo bem, mas o que a decisão de taxa de juros tem a ver com essa vela? Bom, teve uma decisão da taxa de juros e tem que ver agora o resultado dessa decisão da taxa de juros. Como é que foi a exportação dos Estados Unidos, a importação? Né? Como é que foi a arrecadação dos impostos? Tudo isso aqui está relacionado no final com isso aqui. Tudo isso daí. Esse é todo o resultado como moveu. Exatamente. Como tudo aconteceu. Pega um exemplo clássico que eu sempre costumo dizer para as pessoas, o SDJPY, não sei se você opera o SDJPY. Também. As pessoas falaram assim para mim, Willy, 115 está bom para comprar ou para vender? Eu falei, cara, não está nem bom para comprar nem para vender. Eu já vi ele a 125, já vi ele a 135. Então não está bom. E gente vendendo, 115 vendendo o SDJPY e o SDJPY foi para 132.
Exatamente. Aí eu falei, agora tá bom para vender. Esse... E agora hoje tá 127, eu acho, né? Não, hoje eu não cheguei. Eu nem verifiquei, mas eu acho que 127. Então, o que está por detrás daquela... Esse é um dos 3 pares que eu gosto de operar. Eu opero bastante Euro JPY, eu gosto do EuroCAD, Euro Audi, o Euro CHF. Quer dizer, todas as moedas são boas, né? São boas, depende de você que precisa estar mais focado e sabendo quais os acontecimentos que está rolando atrás. Sabe uma dica importante que eu dou assim, talvez até para você, talvez você use o Trade Economics. Já usou alguma vez? Não usei, não. É uma ferramenta sensacional porque se você pegar o gráfico, digamos, do USDJPY de janeiro para cá, você vai ver que ele só subiu, né? Subiu. Qual a razão dessa subida? Se você pegar os 4 pontos base de uma economia de um país, taxa de juros, taxa de desemprego, né, taxa de inflação e arrecadação do governo, taxa de exportação, você vai verificar que o que aconteceu com o Japão nesse período de janeiro até aqui, todos os dados do Japão foi aqui, ó, para baixo, e os dados dos Estados Unidos aqui para cima. Então, quando você pega os dados econômicos de um país e põe no gráfico, é isso aqui que surge. Dá, exatamente. Exatamente. Então, pensa, quando você é fundamentalista e sabe o que está por detrás desse movimento do gráfico, que são as notícias, dificilmente você vai errar. A não ser que você não saiba, porque número não mente, né? Número não mente. Os números não mentem. Peraí, a economia do Japão estava péssima em janeiro. Por quê? Porque ninguém que estava querendo comprar os produtos do Japão. O pessoal estava querendo comprar vacina, queria comprar várias coisas, tecnologia. Exatamente. E aí o Japão ainda baixa a taxa de juros dele menos ainda. Dele né? Já praticamente não tem. Ainda baixa. E por que ele fez isso também, né? Porque ele falou, visto que ele não estava exportando, ele precisava fortalecer a economia interna, né? Então, o pessoal gastou, não estava ruim o Japão, porque entre deixar lá ganhar menos 0,75 na poupança, o cara fala, peraí, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, uma moto. Exatamente. Internamente. Mover a economia. Internamente. Então, quando você começa a entender o que está por detrás do fundamento de cada país, dificilmente você vai errar. Aí o gráfico se torna uma coisa tão limpa, tão clara para você, que você pega um gráfico e fala assim, olha que desenho lindo que está aqui, ó. Mas é por causa da notícia. Já foi tudo visto lá atrás. Exatamente. E os grandes tubarões já sabem, como você comentou, né? Já sabe exatamente. O resultado de uma notícia, né? Ele já sabia um mês antes. Ele já sabe tudo. Ele está montando posição dele, não é assim? Ele já está montando a posição, ele sabe exatamente aonde ganhar o dinheiro. Chegando aqui, então, no final da nossa conversa, que tem sido muito agradável. Muito obrigado, William. Imagina. Por nos dar esse privilégio de poder estar batendo esse papo. Muito legal. Agora, diz pra gente como é que nós nos encontramos você nas redes sociais, no YouTube, você tem seu canal, como fazemos para poder ser parte da sua plataforma. Diz pra gente aí, dá uma palhinha de como é que encontrar você aí no mundo virtual. Legal, obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer vocês aqui, né, da TV Flórida, né, por ter me permitido conversar um pouquinho. Para mim é muito importante a gente falar aquilo que é verdade, né? Sim. E para mim sempre foi importante. A gente vai ter uma semana, esse mês, dia 30 de maio, inicia-se a 8ª turma, né? Já estou na 8ª turma do treinamento, que a gente diz acompanhamento Semana Sai do Cardume. Uma semana antes vai ter a Semana Sai do Cardume, que são 4 episódios gratuitos, que as pessoas podem assistir gratuitamente, não paga nada para isso, para elas entenderem como é que funcionam os 4 pilares. Né? Então vai ser divulgado nas redes sociais, né? No meu Instagram é willy.heine, oficial, né? E no Instagram, no YouTube é Willy Heine, né? Eu sempre falo, toma muito cuidado que tem muito fake da gente, né? Pelo fato de a gente ter muitos seguidores. Então tem muito fake aparecendo. Eu não vendo criptomoeda, se aparecer alguém com a minha cara, com a minha máscara, ou seja, com isso aqui, falando que sou eu, oferecendo criptomoeda, não sou eu, né? Eu não ofereço nenhum tipo de investimento para as pessoas. Então vai ter a semana Sai do Cardume, que vai ser do dia 21 até o dia 30, sim, né? 4 episódios, daí dia 30 abre... Que é no mês de junho? Maio agora. Maio agora. Okay. Semana de 21. Vai ser daqui 2 semanas? Amanhã. Amanhã inicia a semana Sai do Cardume, é isso? É amanhã. Amanhã a gente inicia. Mas nas redes sociais está lá bem informativo, tem a minha bio lá. Sim. E daí no dia 30 inicia-se a 8ª turma. A 8ª turma é o treinamento e o acompanhamento anual. Sim. Onde as pessoas vão ter a oportunidade de aprender a operar da maneira correta, a ter consistência, realmente com um método comprovado por vários alunos. Sim. Então a pessoa vai participar desse acompanhamento que tem a duração de 1 ano, ela tem acesso ao treinamento durante 1 ano para ver o horário que ela quiser, quantas vezes ela quiser, porque são aulas gravadas, né, de 5, 10, 15 minutos. Então a pessoa fala, mas eu trabalho de manhã, você pode assistir à noite.
são gravadas para você e são exclusivas para você. Esse é tipo um curso que você assina e... É um curso online, né? Sim. É um curso online que... esse era o objetivo, porque a gente via que, quando eu fiz o treinamento de São Paulo, veio gente do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, tudo que é lugar. E eu falei, caramba, mas coitada, a pessoa sobrevoou todo esse local para você a poder aprender 3D. 3D é impossível sem ensinar as pessoas. E podendo ser isso virtual, muito melhor, porque às vezes a gente acomoda durante o tempo que a gente... E a gente procurou fazer realmente uma coisa que não fosse... Não é questão de dinheiro, eu sempre falo que não é dinheiro. O treinamento ele é muito barato, né? Ele é 2.497 que você pode pagar em 12 vezes. Sim. O que vem nesse treinamento? Vem o suporte, que você pode usar o suporte durante um ano. Sim. Vem 200 aulas gravadas. Sim. Uma coisa que eu falo assim, que esse presente que eu dou para os meus alunos, que são as minhas senhas das minhas contas, Sim. que tem a senha do investidor, né? Sim, sim. A pessoa pode acompanhar as minhas operações para realmente fazer a mesma coisa que eu faço e copiar as minhas operações e ter lucro do mesmo jeito que eu tenho. Sim. Então ela vai ter o índice de acerto, o mesmo índice de acerto que eu tenho, ela vai ter. Sim, sim. Então esse treinamento ele foi voltado justamente para isso, para facilitar a vida das pessoas. E mesmo que a pessoa não saiba nada de mercado financeiro, eu tenho certeza que em 6 meses, se ela se dedicar, ela vai se tornar um profissional. Assim como muitos alunos meus se tornaram profissionais. Então, esse é o objetivo, né? Então, quem quiser participar, entra no meu Instagram, lá tem o meu Instagram, willy.heine, né? E no YouTube é Willy Heine também. Sim. Tem o meu site forexcomwillyheine.com.br. Sim. Mas eu acho que até o pessoal da TV aqui vai deixar, né, no YouTube lá todas as referências, todas as informações. Sim, vai aparecer embaixo no YouTube e aí as pessoas podem copiar. Então, eu queria agradecer novamente a todos vocês aqui da televisão e dizer que para mim é um privilégio poder conversar com você. Foi sensacional também ter um pouquinho de conversa e trocar ideias, né? Espero que a gente continue trocando ideias, depois a gente troca o telefone. Sim. E trocar até as mesmas informações. Olha, essa operação tá boa, essa operação tá ruim, vamos ver o que a gente vai fazer. E obrigado, só tenho a agradecer de coração todo esse carinho que vocês têm por mim e falar que os Estados Unidos é um país que eu admiro muito pela toda essa qualidade, esse esforço que as pessoas fazem para ter sucesso aqui, né? Que diz que os Estados Unidos é o país da oportunidade, né? Sim, é da oportunidade. Mas não para todos, né? Sendo. É só a pessoa Não querer pra fazer, todos. né? Precisa ser dedicado, determinado. Obrigado mais uma vez, então. Muito obrigado, Willy, e valeu, foi ótimo ter você aqui conosco. Imagina, para mim foi um prazer. Tudo de bom.